Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sentando. Amados irmãos, é uma alegria voltar. Passou acho que uns 2 anos. Mateus disse que passou 2 anos a última vez que eu vim aqui. E é uma imensa alegria poder voltar a essa cidade de Natal. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Hélio Maria, eu tenho 32 anos de idade, eu sou casado, pai de 4 filhos, membro de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana. Nosso carisma consiste numa entrega total à Santíssima Virgem, para melhor viver a nossa entrega total a Jesus. E o nosso lema de vida é para que a Santíssima Virgem Maria seja mais conhecida, amada e honrada. Eu quero te convidar a você pegar comigo, você que trouxe as Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Vamos fazer logo uma grande defesa de Nossa Senhora, conhecer a Virgem Maria. Amém? Ou misericórdia? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. Amém? Amém? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, disse-lhe o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Estas são para nós palavras da salvação. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus. Se alguém puder arrumar um pouco de água, que eu estou recuperando uma gripe. Amados irmãos, quem é a bem-aventurada Virgem Maria? Quem é esta mulher do qual este encontro traz como tema: Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Quem é a Virgem Maria que tem suscitado um exército de homens e mulheres consagrados a ela nos finais dos tempos, dos quais nós estamos vivendo? Quem é esta mulher? Por que falamos tanto de Nossa Senhora? Por que exaltar, falar dela? Para que encontros dedicados a ela? Por que o povo nesses últimos tempos tem se consagrado à bem-aventurada Virgem Maria? Nós sabemos que, nesse tempo em que nós vivemos, são tempos difíceis, onde nós somos questionados na nossa fé, onde muitas pessoas vão até mesmo nos acusar de uma idolatria, de que nós colocamos a Virgem Maria no lugar de Deus. E quantas pessoas têm surgido nos últimos tempos
e dizem que prega por uma ação do Espírito Santo, mas blasfêmia contra Nossa Senhora. E nós vamos perceber no final desta pregação que aqueles que realmente têm o Espírito Santo não podem blasfemar contra a Virgem Maria, mas dá a ela os mais belos louvores. Quantas pessoas então vão dizer que não, Maria Santíssima não merece nada disso que a Igreja Católica dá a ela? Quantos vão dizer lá fora que tudo aquilo que nós fazemos para Nossa Senhora consiste numa idolatria e que isso é condenado pela Sagrada Escritura, até porque ela é uma mulher qualquer? Seria tudo isso verdade? Logicamente que não. Primeira coisa, amados, nesse texto que nós lemos, quem foi que veio do céu saudar Nossa Senhora? Quem foi? Vamos lá. O arcanjo São Gabriel. Quando São Gabriel apareceu para Nossa Senhora, a primeira coisa, ele chamou ela, ele disse o que para ela? Ave cheia de graça. Foi ou não foi? Tem certeza? Ou o anjo olhou para Nossa Senhora e disse: ave, ó mulher qualquer? Foi assim? Ave, ó pecadora? Foi assim? Como muitos dizem lá fora, mas o anjo olhou para ela e disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, na tradução da Ave Maria, nos diz muita coisa, porque Nossa Senhora é aquela que é cheia da graça de Deus, mas ao mesmo tempo, ainda esse termo cheia de graça seria ainda uma linguagem pobre. No latim está escrito que Nossa Senhora é plena da graça de Deus. Ela é uma mulher plena da graça de Deus. Mas no texto original, porque o Evangelho foi escrito no grego, sabe o que o anjo disse para Nossa Senhora? Keharitomene. Sabe o que significa Keharitomene? Explosão de graças. Então Nossa Senhora é uma explosão de graças. Por isso a importância de nós estudar o que a igreja nos ensina. Por isso a importância de nós irmos nas raízes do Evangelho para ver o que realmente Deus falou da bem-aventurada Virgem Maria. Ela é cheia da graça de Deus. Não é verdade que Maria Santíssima é uma mulher qualquer, ou de que ela é uma mulher pecadora. Quantas pessoas não nos atacam pelo fato de nós andarmos o rosário, carregar a cruz, ou uma medalha da Virgem Maria? Um dia eu estava na rodoviária em Brasília, rezando um rosário. A mulher chegou até em mim e disse assim: esta Maria aí é um demônio. Respirei fundo, né? Pedi muita paciência ao meu anjo da guarda, porque você não pode também pecar. Mas dizer que Nossa Senhora é um demônio, lógico, logo para o Hélio Maria, que é apaixonado por Nossa Senhora. E nada melhor do que você responder uma pergunta da pessoa fazendo uma outra pergunta. E eu disse para ela: minha irmã, já que a Virgem Maria é um demônio, eu lhe tenho uma pergunta para fazer. Eu falei para ela: eu quero que a senhora então me explique como que Deus nasceu de um demônio. Aquela mulher começou a gaguejar. Eu falei: bora senhora, senão eu vou perder meu ônibus. A senhora me falou que ela é um demônio, agora eu quero que a senhora me prove, me explique então como ela é um demônio. Meus irmãos, que ignorância isso! Como poderia ser a mãe de Deus um demônio? Logicamente que não. E então nós poderíamos dizer para aquela mulher: o pai dela, o fundador dela, se chama Martinho Lutero. Não adianta falar para irmão protestante de vida de santos, documentos da igreja. Tudo eles querem que nós fundamentamos nas Sagradas Escrituras. Então nós podemos dizer: pois bem, vamos nas Sagradas Escrituras. Como que a senhora me diz que Jesus nasceu de um demônio, se em 1 João capítulo 3, versículo 8, está escrito que Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio? Vocês gravaram? Jesus se manifestou para destruir as obras de quem? Se ele se manifesta para destruir as obras do demônio, eu pergunto a vocês: poderia ele ter nascido de um demônio, já que ele vem para destruir o demônio?
Outra coisa, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, se eu não estou enganado, está escrito assim: que compatibilidade existe entre Cristo e Satanás? Ou seja, não existe uma união entre Deus e o demônio. Ou Deus e o demônio podem se unir? O que vocês acham? Não, né? Deus e o demônio se unem? As trevas podem se unir com a luz? O bem se une com o mal? Se a Virgem Maria fosse um demônio, como que Deus se uniu por 9 meses morando dentro de um demônio? Como que Deus se une à Virgem Maria durante 9 meses? Porque, meus irmãos, ninguém nunca viu Deus Pai, ninguém nunca viu Deus Espírito Santo, e ninguém nunca tinha visto Deus Filho. Deus é um ser espiritual. Mas agora Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que também é Deus, vai assumir uma forma humana. E aonde Jesus herda uma natureza humana? No ventre de Nossa Senhora. Se ela é um demônio, como que Deus se uniu a um demônio e por durante 9 meses morou em um demônio? Isto poderia acontecer? Não. Então, tudo isso nos mostra que a Virgem Maria não é um demônio. Tudo isso nos mostra que a bem-aventurada Virgem Maria não é uma mulher qualquer. Pois como nós, muitas vezes, somos perturbados por algumas pessoas que chegam em nossa casa para querer nos roubar a fé, eu quero te ensinar algumas coisas. Quando alguém chegar até em você, dizendo que Maria Santíssima é uma mulher qualquer, vocês vão fazer para essas pessoas algumas perguntas, tá bom? Uma mulher chegou em mim e disse assim: não, ela é uma mulher qualquer como eu. Eu perguntei a ela: então vamos ver se a Virgem Maria é uma mulher qualquer como você. Primeira pergunta que eu fiz: algum dia a senhora estava orando no quarto, um anjo veio do céu e lhe chamou de cheia de graça? A mulher disse não. Falei: pois o anjo Gabriel veio do céu, olhou para Nossa Senhora e chamou ela de ave cheia de graça. 1-0 para Nossa Senhora. Digamos que, aí eu perguntei: a senhora por acaso ficou grávida por obra do Espírito Santo? Ela disse nunca. Falei: Nossa Senhora ficou. Você porventura foi visitar alguma parente sua que estava grávida? E quando você entrou na casa da sua parente, a primeira coisa, ela ficou cheia do Espírito Santo ao ouvir a tua voz? Porque Isabel ficou cheia do Espírito Santo ao ouvir a voz de Nossa Senhora. Outra coisa, a criança que estava no ventre, ali no seio da tua parente, estremeceu de alegria ao ouvir a tua voz? Porque João Batista estremeceu de alegria ao ouvir a doce voz de Nossa Senhora. A senhora, minha irmã, por alguma vez na sua vida, já sentiu Deus chutar o seu ventre? Nunca, né? Nossa Senhora já. Deus já dormiu no seu colo? Nunca, né? No dela já. A senhora já deu de mamar ao Filho de Deus? Nunca, né? Ela já. O menino Deus já dormiu no seu colo? Nunca. No dela já. Aí ela já estava assim, né? Falei: agora vai ser um game over, né? Só para vocês não dormirem aí. Deus, em algum momento da sua vida, olhou para ti e lhe chamou de mãe? Nunca, né? Então tome cuidado antes de blasfemar contra a Virgem Maria. Ela não é uma mulher qualquer, mas ela é a criatura mais bela, linda e maravilhosa que um dia tocou nessa terra. Nossa Senhora, como nós precisamos conhecer quem é a Virgem Maria, como nós precisamos entender o projeto de Deus na nossa vida através de Nossa Senhora. Por isso então nós damos a ela louvores. Mas aí alguém pode dizer: não é errado louvar a Virgem Maria? Não é, meu irmão, porque o louvor a Nossa Senhora é bíblico. Lucas 1,48: por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Proclamar que ela é bem-aventurada, proclamar que ela é uma mulher bendita, é bíblico.
Não se esqueça que toda a honra que Nossa Senhora recebe, lógico, é como uma consequência de Jesus. Por exemplo, Eclesiástico 3, versículo 3: Deus quis honrar os pais pelos filhos. Toda a honra que Nossa Senhora recebe é devida ao Filho dela. E quem é o Filho dela? Jesus. Um dia uma pessoa me questionava, eu ia fundamentando, ela disse: tudo bem, mas deixa eu te dizer uma coisa, Maria, essa pessoa dizia assim, né, que eu nem gosto dessa expressão, Maria existe muitos, a Virgem Maria. E ele então dizia assim: não, mas Maria só é a mãe de Jesus. Eu comecei a sorrir e falei: só é a mãe de Jesus? E quem é Jesus? Deus. Então, esta mulher não poderia ser uma mulher qualquer. Por que a Virgem Maria tinha que ser imaculada? Eu disse que tudo na vida dela é consequência de Jesus, porque ela seria a mãe de Deus. Quando nós nascemos, nós tivemos que receber o sacramento da igreja. Vocês lembram qual que era? Qual o primeiro sacramento que nós precisamos receber? O batismo. Porque nós nascemos com a mancha do pecado original que nós herdamos dos nossos pais. Se a Virgem Maria fosse uma mulher pecadora, se Nossa Senhora não fosse isenta do pecado, e Jesus, uma vez que herda dela a natureza humana, o que a Virgem Maria teria transferido para a natureza humana de Cristo? O pecado original. E isso aconteceu? Deus era algum pecador? Então Deus preservou ela do pecado. Por isso, meus irmãos, nós não podemos concordar de que a Virgem Maria é uma mulher pecadora, jamais. Eu fico olhando para Êxodo capítulo 3, a sarça ardente. Deus se manifesta para Moisés naquela sarça e diz para Moisés: tire a sandália dos teus pés, pois a terra em que tu pisa é santa. Se aquela terra ficou santa por uma manifestação de Deus, meu irmão, como que aquela que carregou o próprio Deus no seu ventre não seria uma terra santa? Como que aquela mulher que carregou o próprio Deus no seu ventre não seria uma mulher pura? Por isso, quantas pessoas têm falado inúmeras besteiras, e quantas pessoas vão dizer que fala tudo isso por obra do Espírito Santo. Meus irmãos, eu não tenho nada contra estas pessoas. Eu estou aqui falando questões doutrinárias. Mas olha só, quando Nossa Senhora entrou na casa de Santa Isabel, Lucas 1, de 39 a 45. Quando Santa Isabel ouviu a voz de Nossa Senhora, Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, a partir dali, os atos dela são inspirados por quem? Pelo Espírito Santo, sim ou não? Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, chamou Nossa Senhora de mulher qualquer? Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, disse que ela era uma mulher pecadora, como muitos dizem hoje? Então olha só, estamos falando de um texto do Evangelho de São Lucas, que Isabel estava cheia do Espírito Santo, e cheia do Espírito Santo não chamou a Virgem Maria de demônio. Cheia do Espírito Santo não chamou a Virgem Maria de mulher qualquer. Cheia do Espírito Santo não chamou a Virgem Maria de mulher pecadora. Mas o que Santa Isabel disse? Vocês lembram? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então quem é que fala pela ação do Espírito Santo? Como que o Espírito Santo levou Santa Isabel a exaltar a sua esposa amada, a Virgem Maria,
E vocês agora querem me dizer que no ano de 2016 surgiram pessoas iluminadas pelo Espírito Santo para dizer o contrário daquilo que está na Sagrada Escritura. Eu não sei vocês que estão aqui nesse segundo apologético, mas de uma coisa eu sei. Não sei se vocês querem ficar com o Evangelho ou com essas pessoas. Eu prefiro ficar com o Evangelho, até porque Jeremias disse: maldito o homem que confia em outro homem. E por isso eu dizia no início da pregação que no final dela vocês iriam perceber quem realmente fala pela ação do Espírito Santo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não pode blasfemar contra Nossa Senhora, mas dar à Virgem Maria os mais belos louvores. Já digo, só quem é cheio do Espírito Santo pode rezar por diversas vezes no dia: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Perceba então quem é Nossa Senhora. Perceba então que muitas coisas que se falam de Nossa Senhora não é verdade. Aí nós poderíamos concluir ainda nessa pergunta: por que louvamos tanto Nossa Senhora? Meus irmãos, como não agradecer a Virgem Maria, que graças ao faça-se dela, nós temos o nosso Deus? Como não agradecer a ela? Como não agradecer a esta mãe, que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, e o Verbo se fez carne na sua carne, e a salvação agora chega até nós. Como não agradecer a Virgem Maria? Como não me consagrar a ela? Como não rezar pelo menos um terço por dia, agradecendo a Virgem Maria, porque pelo seu sim a salvação chegou até nós? Como não agradecer? Por isso, neste encontro apologético, onde nós trazemos como tema: acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Permita-se conhecer a Virgem Maria e se apaixonar pela Virgem Maria, se apaixonar por esta mulher. Eu fico pensando, irmãos, Deus nos deu uma mãe maravilhosa, e como que nós vamos dizer não para isso? As pessoas que não aceitam a Virgem Maria como sua mãe, seria a mesma coisa de ver o Cristo no madeiro da cruz, sem aparência humana, com os seus lábios ensanguentados, no final de sua vida, dizendo: filha, eis aí a tua mãe. Seria a mesma coisa de eu virar as costas e dizer: não, Jesus, eu não preciso desta mulher como minha mãe. Quem tem coragem de fazer isso? Quem tem coragem de negar o último pedido de Jesus em vida? Qual era o seu último pedido, o seu último desejo em vida? Que nós recebêssemos ela como nossa mãe. E maravilhosamente quem faz isso? A Igreja Católica. Por isso nós temos esta devoção para com a Virgem Maria. A Igreja Católica nunca ensinou nenhum católico a adorar Nossa Senhora, mas nós estamos falando de amar, venerar, dar a ela um culto de louvor, não um culto de adoração, não um culto chamado latria, que no grego significa adoração. Por isso, quando se adora pessoas, coisas, objetos no lugar de Deus, se comete um pecado de idolatria. Olha a palavra latria, adoração, porque esse culto é reservado somente à Santíssima Trindade. Mas o culto então que nós damos a ela é hiperdulia. Hiper quer dizer super, dulia significa veneração. Nós damos à Mãe de Deus uma super veneração, porque ela é a Mãe de Deus. A Mãe de Deus. E tantos outros fundamentos bíblicos nós poderíamos dar a respeito de Nossa Senhora. Porque ninguém conhece, ninguém ama aquilo que não conhece. Por isso, primeiro nesta pregação, quero que você conheça Nossa Senhora.
Eu quero que essa pregação vá esclarecendo as nossas dúvidas. Bom, Hélio e Maria, mas me falaram que Nossa Senhora teve mais filhos. E me mostraram no Evangelho que o nome dos irmãos de Jesus era Tiago, José, Simão e Judas. Meus irmãos, quantos católicos ainda caem nessa questão? Bom, Santo Agostinho já respondeu no século V que não havia a palavra para parentes próximos. Então os parentes próximos eram chamados de irmãos. Como entender isto? Por exemplo, este Tiago, que é irmão de José, este Tiago, que também é irmão de Judas e de Simão, ele é o Tiago menor que escreveu a carta de São Tiago. Vocês já viram que na Sagrada Escritura, lá próximo já do final, existe a carta de São Tiago. Vocês já viram? Esse Tiago é o Tiago menor, filho de Alfeu. Quando você pega, meu irmão, e começa a ler, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo de 3 em diante, nós vamos ter o nome dos apóstolos. E fala de um Tiago, que é filho de Alfeu, que é esse Tiago menor, e fala de um outro Tiago, que é filho de Zebedeu. Nossa Senhora era casada com quem? Com São José. Era ou não era? Esse Tiago não é filho de Alfeu? O outro Tiago não é filho de Zebedeu? Então, como que esse Tiago seria irmão de Jesus? Por isso São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas: não encontrei nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Eu poderia mostrar para vocês aqui um texto. Está no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 40. Olha o que está escrito em São Marcos 15, 40. Achava-se ali também umas mulheres observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, e de José e Salomé. O outro irmão de Tiago não é José? Então olha só, esta mulher que é mãe de Tiago e mãe de José não é a Virgem Maria. Por isso então, todos esses outros irmãos que está escrito na Sagrada Escritura não são irmãos de sangue de Jesus. Um outro nome que traz é Judas. Se você pegar a primeira epístola, a carta de São Judas, está lá no finalzinho também, vai estar escrito Judas, irmão de Tiago e servo do Senhor. Se você for pegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 12 a 14, nós vamos ter a sala do cenáculo, vai trazer o nome dos apóstolos, e lá vai falar que Tiago era irmão de Judas. Pois então, esses não são irmãos de sangue de Jesus, mas são parentes próximos de Jesus. Se Jesus tivesse mais irmãos, por que aos pés da cruz deu para o discípulo amado? Deu para o discípulo amado porque São José, o seu padrasto aqui na terra, já tinha morrido, e deu para São João porque não havia mais ninguém pela Virgem Maria, porque Jesus não tinha mais irmãos. Aí nós entramos em outro dogma de fé da igreja, chamado virgindade perpétua da Virgem Maria. Santo Agostinho, para fundamentar sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, usou o texto de Ezequiel 44, versículo 2, que está escrito assim: este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, e ele permanecerá fechado. Santo Agostinho diz: o que significa este pórtico ficará fechado se São José não conheceu como sua esposa? O que significa ninguém abrirá e ninguém por aí passará, se não que a Virgem Maria não passou, e ele permanecerá fechado. Aí Santo Agostinho conclui
que isto é o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Jesus, ao nascer dela, não rompeu sua virgindade, mas consagrou. Aí de repente você fala, como que uma mulher pode dar a luz e permanecer virgem? Primeira coisa, ela não deu a luz a um homem qualquer, mas ela deu a luz a um homem que também era Deus. Quando você pega lá o capítulo 20 de São João, os discípulos estavam trancados na sala do cenáculo com medo dos judeus. O Evangelho diz que Jesus se pôs no meio deles. Ninguém abriu a porta para Jesus. Eu não sei dizer se Jesus atravessou a parede, a porta ou o teto, mas Jesus atravessou porque Ele é Deus, sem romper nada. Assim Jesus passa pela Virgem Maria, sem romper a sua virgindade. Um santo da igreja chamado São Cirilo de Jerusalém, ele compara isto com um vidro. Ele fala, por exemplo, imaginamos que aqui tem uma telha de vidro, sei lá, de plástico. Se fosse de manhã, o sol não passaria por esta telha, sim ou não? Iria iluminar aqui dentro, não iria? Iria romper a telha? Não. Assim Jesus passa pela Virgem Maria sem romper a sua virgindade. Por isso, meu irmão, a igreja nos ensina tudo. O problema é que os católicos sofrem de uma doença, para não dizer pecado, chamada preguiça de estudar sobre a fé. De repente você fala, Maria, mas eu tenho dificuldade de ler. Meu irmão, compre pregações, né? Assista aí tantas coisas, tantas pregações boas no YouTube, né? Procure alguma forma de esclarecer a tua fé, porque se nós não tivermos fundamento naquilo que nós cremos, o primeiro que bate na porta da minha casa me arranca da verdadeira igreja. Olha quantas coisas nós estamos aprendendo de Nossa Senhora. Acho que dentro de meia hora, sei lá quantos minutos, já tem o que eu estou falando. Quantos esclarecimentos nós não estamos tendo a respeito da Virgem Maria? A respeito de que ela não é uma mulher qualquer, porque que ela é santa, porque que ela é imaculada. Já falamos da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Tantos outros fundamentos que está na Sagrada Escritura. Por exemplo, você já viu a igreja chamar Nossa Senhora de Nova Eva, sim ou não? Ela é a nova Eva. Quando o anjo anunciou ela, disse aí na tradução da Ave Maria, qual foi a primeira palavra que saiu da boca do anjo? Qual foi? Ave, não foi? Quando você escreve ave de trás para frente, qual o nome que você tem? Eva, porque Nossa Senhora é a nova Eva. Porque a Virgem Maria é o contrário de Eva. O que Eva fez? Eva foi desobediente. O que Eva fez? Não acreditou na palavra de Deus que lhe disse: não comerás deste fruto desta árvore, pois no dia em que dela comeres, os vossos olhos se abrirão e vocês morrerão. Por isso vai dizer Santo Irineu no século III: o que Eva atou pela sua incredulidade, isto é, pela sua falta de fé, Nossa Senhora desatou pela sua fé. Ela é a nova Eva. Por uma mulher entra o pecado no mundo, mas agora por uma mulher entra a salvação. Jesus quis salvar o mundo, da mesma forma que o pecado entrou no mundo. Os santos da igreja chamam esse termo de recapitulação. O que houve lá na queda, Deus recapitulou na história da salvação. Na queda, um anjo anuncia uma virgem. Eva ainda era virgem, no capítulo 3 de Gênesis. Lúcifer não é um anjo de luz? Um anjo anuncia uma virgem vai dizer o seu sim e vai gerar a morte. Na história da salvação, o que houve? Um anjo, não foi que nós lemos? O arcanjo São Gabriel anunciou uma virgem chamada Virgem Maria. Ela vai dar o seu sim, e dando o seu sim, ela gera a salvação. Por isso, o fruto que Eva ofereceu a Adão trouxe a morte, mas o fruto que Maria Santíssima ofereceu para a humanidade trouxe a salvação. Qual é o fruto dela? O que Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, olhou para ela e disse: bendita és tu entre todas as mulheres, né? Capítulo Lucas 1, 42 em diante. Bendita és tu entre todas as mulheres,
e bendito é o fruto do teu ventre. Quem é o fruto do ventre da Virgem Maria? Jesus. O fruto que Eva dá a Adão trouxe a morte, mas o fruto que a nova Eva dá à humanidade trouxe a salvação. Outra coisa, já que falamos de frutos, não está escrito no Evangelho também de Mateus, capítulo 7, versículo 16, que a árvore é conhecida pelos seus frutos? E que uma árvore má não pode produzir bons frutos, e nem uma árvore boa pode produzir maus frutos. Quem é o fruto de Nossa Senhora? Não é Jesus, o bendito fruto do seu ventre? Jesus é um fruto bom ou um fruto ruim? O que vocês acham? Bom, né? Graças a Deus não tem nenhum louco aqui que vai dizer que Jesus é um fruto ruim. Pode uma árvore má produzir bons frutos? A árvore é conhecida pelo seu fruto. Nossa Senhora também, pelo bendito fruto do seu ventre, que é Jesus. Por isso Nossa Senhora, mas não é uma mulher qualquer, não é. Por isso que nós devemos então conhecer esta mãe querida. Por isso que nessa primeira pregação, o meu intuito é esse: levar você a conhecer, a dar fundamento da tua fé, do que nós acreditamos, do que nós cremos, do que nós estamos falando. Por que que na igreja então se louva Nossa Senhora e as coisas começam a ficar claras para nós? Porque nós vamos entrando e destruindo aquilo que talvez nós não entendíamos, aquilo que talvez nós compreendemos, às vezes acabamos dando ouvido para aquilo que as pessoas falam. E eu estou falando isso porque eu sei que todo mundo aqui tem algum parente que é protestante. Pode ser seu pai, sua mãe, um irmão seu, uma tia, que vai te questionar, que vai ficar dia e noite, né, no seu pé, te perturbando, falando mal de Nossa Senhora. E você não deve, meu irmão, maltratar esse seu parente. Você deve amar ele e rezar por ele. Sabe por quê? Olha uma coisa que me preocupa muito. O que Nossa Senhora é a nova Eva? A doutrina protestante interpreta muita coisa errada. Uma interpretação errada delas é a de Gênesis 3,15. Deus disse sim para a mulher: porém ódio entre tu e a mulher, diz para a serpente. Porém ódio entre tu e a mulher, entre a tua descendência dela, ou inimizade, depende da tradução. Entre tu e a mulher, entre a tua descendência dela. A doutrina protestante diz que Deus colocou o ódio entre Eva e o demônio. Mentira, porque se tivesse sido entre Eva e o demônio, Deus não teria usado o termo, um verbo que está no futuro. Deus teria usado um verbo que está no presente. Então ele teria falado assim: eu ponho. Ou então ele diria assim: coloco ódio ou inimizade entre tu e a mulher. Mas Deus disse um verbo no futuro: porém ou colocarei. Porque esta mulher não era Eva, mas esta mulher seria uma nova Eva, que é a Virgem Maria. E o que me preocupa, o que é? Porém ódio entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Deu para entender o que eu já quero dizer? Existe um ódio entre o demônio e a Virgem Maria, da Virgem Maria e o demônio, mas existe também um ódio entre a descendência do demônio contra a descendência da Virgem Maria. Então, meus irmãos, quem odeia Nossa Senhora, de qual descendência esta pessoa é? Isso não é triste? Isso não é lamentável? Eu digo que isso é triste, que isso é lamentável, por quê? Porque eu também tenho muitos parentes que são protestantes. Como que uma pessoa pode abrir a boca, chorar, gritar, espernear, dizer que ama Jesus, que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu tudo, se ele blasfema contra a mãe do seu Deus? Você ficaria feliz se eu te convidasse para ir na minha casa, e chegando na minha casa, digamos que você vai com sua mãe, e chega lá, eu te abraço e falo: meu irmão, minha irmã, salve Maria, seja bem-vindo, entra aqui, mas sua mãe não, deixa ela ir lá de fora. Você entraria nessa casa?
Como é que eu posso dizer que eu amo Jesus quando eu desprezo sua mãe? Como eu posso dizer que eu louvo e adoro esse Deus quando eu xingo a mãe desse Deus? Quando eu blasfemo contra a mãe desse Deus? Por isso, a nossa atitude não. A nossa atitude é completamente diferente. A nossa atitude é como a do discípulo amado. Não de um discípulo rebelde, mas de um discípulo amado, que esteve aos pés da cruz. E aos pés da cruz recebeu uma grande herança, que se chama Maria Santíssima. E o que São João fez? Levou ela para a sua casa. O que eu vou ter que fazer ao sair deste apologético? Levar ela para a minha casa. Mas já pode começar a partir de agora, levando ela para a casa do meu coração. E deixar que Nossa Senhora seja a minha mãe. Deixar que Nossa Senhora seja a minha Senhora, Rainha do meu coração. Ou como muitas vezes eu gosto de chamar ela carinhosamente de minha princesa. Deixa ela exercer sobre a sua vida papel e função de mãe. Gente, não é uma pessoa qualquer que você recebe. É ela, a mãe de Deus. E como é bom pertencer a Nossa Senhora. Dia 8 de dezembro deste ano, eu vou fazer 10 anos de consagrado a Nossa Senhora pelo Médio São Luís. No decorrer desses 3 dias vai ter uma pregação só sobre a consagração. Vou fazer 10 anos de consagrado a Nossa Senhora. Como eu tenho vivido cada experiência com a Mãe do Céu, do cuidado dela, do carinho dela. E uma das coisas que eu gosto de dizer nesses quase 10 anos de consagrado é que ter mãe é bom demais. A própria psicologia nos ensina as consequências que é um filho crescer sem amor. Um filho que cresce sem a figura da sua mãe, como esse filho sofre, como este filho padece, como também padece aqueles que querem viver nessa terra sem sua mãe espiritual, sem os cuidados de Maria Santíssima, sem o colo dela, sem o carinho dela, sem o afeto dela. Talvez você fale, mas não é um exagero isso em Jesus? Talvez, meu irmão, minha irmã, você nunca perguntou para Jesus, porque antes de morrer, Ele nos deu ela como mãe. Sabe por que Jesus, antes de morrer, nos deu ela como mãe? Porque sendo Ele Deus, que não precisava de mãe, quis ter uma mãe, Ele sabia muito bem que nós, para continuar firme neste vale de lágrimas, era necessário dos cuidados e dos carinhos de Maria Santíssima. Por isso, nas pequenas coisas, por exemplo, quando nós éramos pequenininhos e nós queríamos ir em alguma festinha, sei lá, da escola, do vizinho, de um amigo, e você pedia para o seu pai não deixava, para quem você corria? Não é assim? Para a mãe. E a mãe com jeitinho fala com o pai fala, então vai e volta logo. Assim. É bom ter mãe. Sabe o que os santos nos ensinam? Que quando Jesus saía para fazer as missões, quando Jesus voltava cansado, era no colo dele que ele descansava. Quantas vezes nós não ficamos cansados, né? Em servir, em nos consumir na obra, na missão. E quando você estiver cansado, meu irmão, você pode deitar no mesmo colo que Jesus deitou quando estava cansado. Quando um dia eu senti que Nossa Senhora pediu para mim partilhar algo que eu vivia em casa.
Quantas pessoas têm me ligado, mandado mensagem testemunhando? Eu quero falar isso também para vocês. Quando a caminhada me arranca lágrimas, as provações da vida, sabe o que eu gosto de fazer? Eu recolho a lágrima com o dedo, me aproximo da imagem de Nossa Senhora e eu ponho na palma da mão dela e falo: Mãe, tudo é da Senhora. E um dia, rezando em casa, a Virgem Maria, eu senti que ela me falava: todos aqueles seus filhos que estiverem sofrendo, e der a ela estas lágrimas, vai ser transformado no melhor vinho da graça de Deus na sua vida. Por isso, quando você tiver com dificuldade, não esqueça que além de um Pai maravilhoso no céu, de um irmão maravilhoso no céu, que é Jesus, e de um Pai que é o nosso Deus, nós também temos uma mãe que cuida de nós, uma mãe que nos ampara, uma mãe que nos socorre, uma mãe que nos enche de amor, uma mãe que nos enche de carinho. Gente, como é bom pertencer a Nossa Senhora. E tantas outras coisas eu poderia falar de Nossa Senhora, mas nós vamos já nos preparar para rezar. E eu quero falar para você. Algumas pessoas às vezes têm dificuldade em amar Nossa Senhora, em aceitar a Virgem Maria como mãe. Sabe por quê? Porque você transfere para Nossa Senhora a imagem da sua mãe aqui da terra. Se você não teve um bom convívio com sua mãe, se você precisa perdoar a sua mãe, se sua mãe não te acolheu, se sua mãe não te amou, como eu sei que aqui tem pessoas assim, porque nós já rezamos por este momento, e o Espírito Santo já foi nos mostrando. Você que cresceu sem sua mãe, você que até descobriu que mamãe em algum momento pensou em te abortar, calma, o abraço da Mãe do Céu vai nos curar. Por isso eu quero te convidar a você ficar em pé agora. E de pé, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Vamos fazer essa experiência. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã. É só para a gente rezar um pouco. É só para você falar um pouco com Deus, com Nossa Senhora. Esqueça quem está do seu lado. Não se preocupe com o que vão pensar de você. O que importa é que agora é você e Deus. O que importa que é você e Nossa Senhora agora. Como você chegou neste encontro? Como está a tua vida, a tua história? Talvez você chegou aqui ferido. Talvez você chegou aqui machucado. Talvez você chegou aqui já desanimado. Eu quero falar para você que falou bem assim para Jesus antes de vir para cá, que você ia vir para este encontro, e que se Deus não lhe desse força, se Ele não realizasse algo na tua vida, você iria sair da igreja. Eu quero te falar que Nossa Senhora virá ao teu encontro nesta noite. Ela vai te dar todas as forças necessárias. Eu quero falar para você, mulher que sofre com o seu marido, você que tem rezado pela sua casa, você mãe que tem rezado pelos seus filhos, eu quero te convidar nesta noite, você dar a Nossa Senhora as tuas lágrimas de dor, para que ela seja transformada no vinho bom da graça de Deus na sua vida. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que precisa perdoar a sua mãe. Sua mãe falou palavras duras. Tua mãe te xingou de nomes terríveis que você jamais imaginou. Que ela um dia te xingará, que você não presta, que você não vale nada, que você não será ninguém na sua vida.
Eu quero falar para você que foi rejeitado pela sua mãe. Você que cresceu sem sua mãe. Como foi difícil para você. Sabe quando na escola a professora pedia para escrever uma carta, fazer um desenho, e aquilo te feria por dentro. Você chorava e dizia assim mesmo: mas eu não tenho mãe. Eu quero te falar, você está enganado. Talvez você não teve uma mãe aqui na terra, mas você tem uma mãe no céu, que nunca te esqueceu, que nunca te abandonou. Eu quero falar para você que já perdeu sua mãe. Eu quero falar para você que sofreu muito, que até se revoltou contra Deus, contra Nossa Senhora, quando você perdeu sua mãe e falava: Deus, por que o Senhor me tirou minha mãe? Quero falar para você que criou bloqueios com Nossa Senhora, porque você pediu para a Virgem Maria, para sua mãe não morrer, e ela morreu. Eu quero falar que Deus e Nossa Senhora estava contigo quando aquele caixão descia. Ele estava ao teu lado. Tem coisas, meus irmãos, que não é para ser compreendido, mas que são para ser vividos. Tem coisas que são mistérios de Deus. Por isso eu te convido, você com os teus olhos fechados, eu quero pedir para o ministério cantar uma música de Nossa Senhora, e vai desejando ter um encontro com a Virgem Maria. Vai desejando abraçar Nossa Senhora nesta noite. Vai desejando consagrar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família. Vai apresentando para Nossa Senhora as tuas dores. Apresenta para Nossa Senhora os teus medos, os teus traumas, as tuas inseguranças. Deixa a Mãe do Céu, meu irmão, minha irmã, te amar. Você que talvez se sente indigno nesse momento, não é momento de se sentir indigno, indigna. É momento de deixar com que a Virgem Maria te acolha. Ela não te condena, ela só quer te abraçar. Vai ouvir essa canção e com os seus olhos fechados vai se entregando nas mãos de Nossa Senhora. E vai falando para ela que você quer ver ela nesta noite, que você quer abraçar ela nesta noite. E ela virá ao nosso encontro. Feche os teus olhos, vai viver nesse momento. Escute essa canção, deixa ela falar contigo. Se o mundo não te amar, sabe pois, meu irmão, minha irmã, saiba pois que há alguém por ti, orando e intercedendo assim, orando e intercedendo assim, por esplendor e amor de mãe. esplendor e amor de mãe. Sacrário